Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho, e a nossa caminhada pela lição dos adultos nos leva a refletir sobre um dos momentos mais tensos e reveladores do livro de Daniel, a adoração à imagem de ouro. Seja bem-vindo a este momento de reflexão aqui no Vivendo a Lição. O título da lição de hoje é Adorando a Imagem, e o foco está no capítulo 3 de Daniel, especialmente nos primeiros 18 versos. Um episódio que revela muito sobre o coração humano, o caráter de Deus e o tipo de fé que somos chamados a exercer. A narrativa começa com o rei Nabucodonosor desafiando a revelação divina dada anteriormente. Ele constrói uma estátua inteiramente de ouro. Isso já é um primeiro sinal de rebeldia. Deus havia mostrado, por meio do sonho da estátua de Daniel 2, que apenas a cabeça era de ouro, representando o Império Babilônico, mas que outros reinos viriam depois. Construir uma estátua totalmente de ouro era dizer: Babilônia jamais cairá. Eu serei rei para sempre. Percebe a ousadia? Percebe a afronta direta à soberania de Deus? Ao fazer isso, Nabucodonosor tentava mudar a profecia, como se fosse possível mudar os planos de Deus. Ele exigia que todos adorassem aquela imagem, e quem não obedecesse seria lançado numa fornalha ardente. Essa atitude do rei nos lembra as características do próprio Lúcifer, como bem destacou a lição: ambição, orgulho, desejo de exaltação pessoal e oposição direta à autoridade divina. E quantas vezes, mesmo sem perceber, nós também revelamos essas atitudes? Será que temos tentado escrever nossa própria versão da vontade de Deus, ignorando o que ele já revelou? O texto de Daniel 3 nos mostra que Nabucodonosor estava cego pela autossuficiência, e esse é um perigo real para qualquer um de nós. Quando acreditamos que estamos no controle, que nossas ideias são as melhores, que a vida gira ao redor da nossa vontade, corremos o risco de nos afastar do caminho da verdade. E então aparecem os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Quando o rei exigiu que todos se curvassem diante da imagem de ouro, eles se mantiveram firmes. A ordem era clara, a consequência também, mas a fidelidade deles a Deus era mais forte do que o medo. A lição nos convida a pensar: quais palavras eles usaram para desafiar o rei? E o que isso nos ensina sobre fé? Daniel 3, 17 e 18 registra um dos maiores testemunhos de fé de toda a Bíblia. Eles disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles não sabiam se seriam libertos, mas sabiam em quem confiavam. Isso é fé, isso é fidelidade, isso é coragem espiritual. Será que temos vivido assim? Quando enfrentamos pressões no trabalho, na escola, entre amigos ou até dentro de casa, será que permanecemos firmes? Ou será que às vezes preferimos nos curvar, dizendo que não é tão grave assim ou que Deus entende? A lição levanta uma questão muito atual. Será que usamos justificativas para não nos comprometer com Deus? Será que às vezes racionalizamos nosso pecado, dizendo que a situação é difícil demais, que todo mundo faz ou que não vale a pena se sacrificar tanto? Os jovens hebreus poderiam ter dito: é só um ato externo, não estamos adorando de coração, mas escolheram não se curvar, e isso fala muito sobre o que Deus espera de nós. Lucas 16:10 é citado no final da lição: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Essa verdade simples e poderosa nos lembra que a fidelidade não começa nas grandes provações, mas nas escolhas do dia a dia. Em como usamos nosso tempo, como falamos com as pessoas, como tratamos as pequenas tentações. Deus não nos pede heroísmo teatral, mas fidelidade sincera. E essa fidelidade é provada especialmente quando ninguém está vendo, quando só Ele e nossa consciência sabem da decisão tomada. Hoje, talvez você enfrente pressões, talvez não de uma estátua de ouro, mas de sistemas, ambientes, amizades ou propostas que tentam tirar você da posição de obediência a Deus. Lembre-se da coragem dos 3 jovens. Eles não sabiam o final da história, mas sabiam a quem pertenciam.
Que tipo de fé estamos cultivando? Uma fé que confia apenas quando tudo vai bem ou uma fé que permanece mesmo se a fornalha for acesa? Que Deus fortaleça a sua fé hoje e que o estudo de hoje se torne vida em você. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Amanhã tem mais aprendizado para vivermos a lição.